Saudadores com a paz do Senhor, gente, trazer aqui um estudozinho básico dos básicos sobre a carta aos Hebreus. Uma carta, gente, que é muito difícil, porque para a pessoa saber sobre esse livro, ela precisa conhecer o Antigo Testamento e principalmente o livro de Levítico, o livro de serviço e adoração ao Senhor, o livro que fala sobre o sacerdócio levítico. Então, gente, a pessoa precisa ter bastante conhecimento para poder entender sobre esta carta aos Hebreus, tá? O escritor, que a gente não sabe quem é, era um grande estudioso que conhecia profundamente o Antigo e o Novo Testamento. Ele vai escrever essa carta não como as cartas paulinas, né, que sempre eram direcionadas a uma localidade, como foi a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, que tinha uma localidade. Não, a carta aos Hebreus ela é diferente, ela vai ser escrita para judeus messiânicos que criam no Messias. Então essa carta vai ser para judeus, tá? Que estavam fracos na fé, né? Então a gente vê que ele vai pregar para pessoas que conheciam a lei mosaica, que conheciam a antiga aliança. Vai ser para essas pessoas aí que ele vai direcionar essa carta, né? Então ele vai iniciar a carta dizendo: olha, havendo Deus falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias ele tem falado através do Filho. Então presta bem atenção que ele não vai iniciar a carta como uma saudação, como geralmente as pessoas faziam, né? Principalmente as cartas paulinas, que logo no início Paulo dizia: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, já colocavam ali, né, no começo. Não, ele não vai iniciar. Ele vai iniciar dizendo que Cristo é superior aos profetas. Diz, olha, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias ele falou através do Filho. Ou seja, antigamente Deus falava com os pais através dos profetas, mas agora nesses últimos dias ele tem falado através dos filhos. E o mais incrível, gente, que há quase 2000 anos atrás ele já fala ali nesses últimos dias, né? Já tá falando ali que são os últimos dias. Ele já imagina nós, né? Que já estamos aqui nos últimos dias, né, gente? Então ele vai dizer isso, que Cristo é superior aos profetas. Depois ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos. Depois ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés. Depois ele vai dizer que Cristo é superior a Josué, porque Josué não deu o verdadeiro repouso. O povo não entrou no repouso. Josué não levou o povo para o repouso. Porque a gente vê que foi nos tempos do rei Davi que Davi conseguiu a terra dos jebuseus. Josué, ele matou sim o rei dos jebuseus, mas ele não possuiu. Eles ainda estavam ali possuindo a terra, e vai ser o rei Davi que vai tomar ali Jerusalém, a terra dos jebuseus, né, gente? Vai ser, olha só, quem vai conseguir conquistar a terra toda já vai ser no tempo do rei Davi. Então, isso aí, esse escritor aos Hebreus, ele vai estar explicando que Cristo é superior a Josué, porque Josué não deu o verdadeiro repouso, mas o nosso Cristo, ele nos deu sim o verdadeiro repouso, aleluia. Depois ele vai dizer sobre os dois sacerdotes, né, o sacerdote tanto arônico como o sacerdócio levítico, que Cristo é superior a esses dois sacerdócios aí, gente. Olha só, gente, era um homem que conhecia, sabia sobre o sacerdócio levítico, e ele vai dizer que Cristo é superior, muito maior. E ele vai dizer que Cristo é semelhante ao sacerdócio, né, ao sacerdócio de Melquisedeque, né? Porque Melquisedeque era rei de Salém, o sacerdócio do Deus Altíssimo. Então, o sacerdócio de Cristo não era segundo o sacerdócio levítico, mas era segundo o sacerdócio
é que o próprio Deus tinha jurado, como disse o salmista Davi, e jurou o Senhor e não se arrependerá, que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha só, Cristo veio do qual tribo? Da tribo de Judá. Então, nós sabemos que para ser um sacerdote devia vir da onde? De Levi. Devia vir ali, né? De Levi. Mas Cristo não veio de Levi. Ele veio de Judá. Mas o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levítico, porque o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo é superior. Ele é um tipo de Melquisedeque. Um sacerdote, né? Que não teve pai, não teve mãe, não teve genealogia, não teve princípio nem fim de dias. Então, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ali ele vai dizer até sobre o dízimo, que muitos não sabem nada sobre dízimo, falam abobrinha. O escritor de Hebreus, o cara era fera. Ele vai dizer tudo isso no capítulo 7. Ele vai dizer que o sacerdócio levítico estava nos lombos de Abraão. Olha só onde estava o sacerdócio levítico, gente. Nos lombos de Abraão. Ou seja, para quem anda dizendo que não dá dízimo, porque dízimo é da lei, o escritor aos Hebreus, aí um cara fera, vai dizer que quando Abraão deu o dízimo, o sacerdócio levítico ainda estava aqui, olha, nas entranhas de Abraão. Nem existia lei quando Abraão deu o dízimo. Então, gente, tudo isso o homem vai explicar. Esse grande estudioso, esse homem de Deus, um homem que conhecia tudo sobre o sacerdócio levítico. Então, para você aí que não dá dízimo, porque o dízimo é da lei, eu quero te dizer que o escritor aos Hebreus explica detalhadamente que o dízimo não é da lei. Ele vem muito antes da lei, 400 e poucos anos antes da lei. O primeiro que deu o dízimo foi Abraão. E quando ele deu o dízimo, ele não deu dízimo de fruta, de verdura, de cominho. Então não era nada disso o dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão foram os despojos, tá? O despojo da guerra que ele ganhou contra os 4 reis. Foi desse despojo que ele deu o dízimo. Então, muitos podem dizer, mas Abraão era ladrão. Ele deu o dízimo que não era para ele dar, que não era dele. Não, gente, mentira, era dele sim, tá? Naquele tempo, quando alguém ganhava a peleja, ganhava a guerra, ficava com os despojos. Tanto é que o rei de Sodoma, ele vai chegar para Abraão e vai dizer que é para Abraão ficar com os despojos dele e ele não quer. Abraão vai dizer, eu não, para depois não vir e dizer aí que eu enriqueci porque tu me deu negativo. Tudo que Abraão tinha era a glória a Deus. Então, quando Abraão deu o dízimo, ele deu o dízimo do despojo de guerra, dos 4 reis que ele venceu, que era dele. Não era nada dos outros. Não era negócio de fruta, verdura, cominho, não era nada disso, não. Era despojo de guerra, era ouro e prata, tá, gente? Foi o que ele ganhou ali naquela peleja. Então, Abraão não era ladrão e ele já deu o dízimo antes da lei, simbolizando que o dízimo não é da lei. Foi 400 e poucos anos antes da lei que Abraão deu o dízimo. Então, para você que diz que não dá dízimo, porque dízimo é da lei, você está enganado. Porque o escritor aos Hebreus vai explicar isso com detalhe, dizendo que aquele que tomava o dízimo, o sacerdócio do levítico, estava nos lombos de Abraão. Não existia lei quando Abraão deu o dízimo. Então, dízimo não é da lei. Dízimo é fidelidade. É adoração ao Senhor, somente o fiel dá. O fiel dá, ele jamais, porque ele reconhece que é Deus que proveu o alimento, que proveu o sustento. Assim como o crente Abraão deu a Melquisedeque. O que Abraão deu a Melquisedeque? Ele deu o dízimo.
E assim é eu e você, nós vamos dar o dízimo para Cristo, porque Melquisedeque era um tipo de Cristo. Então nós damos o nosso dízimo ao Senhor Jesus, né? Para o mantimento, para que a obra... E o mais incrível é que tudo isso o escritor aos Hebreus vai explicar, gente. Vai falar. Ele vai dizer que a nova aliança é maior do que a velha aliança. Cristo é maior do que a antiga aliança. Então, esses crentes, esses judeus, estavam fracos. Tudo isso ele vai dizer. Estavam tão fracos que eles não queriam nem se congregar mais. Eles não queriam mais se congregar. Aí o escritor Hebreus vai dizer, olha, não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. Então, muitos ali não queriam mais se congregar. E por que nós nos congregamos? Por que eu e você vamos para a igreja? A gente vai para a igreja para nos estimularmos ao amor fraternal. A gente vai para a igreja para nos estimularmos a isso, ao amor fraternal. Muitos vão para a igreja para buscar isso, buscar aquilo, aquilo outro, não. Mas o fiel, ele vai para a igreja para se fortalecer uns aos outros, né? Como diz a Bíblia, se dedicar à oração, fortalecer uns aos outros, porque num culto, meu irmão, vai ter o derramamento do Espírito Santo, vai ter o derramamento dos dons espirituais. Um vai fortalecer o outro, um vai ajudar o outro, vão se estimular ao amor fraternal. E eles não queriam mais se congregar, aquele, eu congrego na casa, eu vou ficar me congregando aqui em casa. Negativo, meu amigo. Então, esse escritor aos Hebreus vai dizer isso, olha, e não deixei as vossas congregações como é costume de muitos. Gente, para me dar um estudo mesmo, eu ia precisar no mínimo, gente, no mínimo de 1h20, né? Mas o tempo é curto, então a gente precisa resumir muita coisa. Então ele vai dizer ali, né, sobre a fé, Hebreus 12, né, gente? Ele vai dizer aqueles que venceram na fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não vê, né? Que foi pela fé que os antigos venceram. Glória a Deus, né? Foi pela fé que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer com o povo de Deus, mas ali ser participante dos vitupérios de Cristo. Ou seja, meu irmão, Moisés viu os vitupérios de Cristo. Todos eles falaram de Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar, vai falar muito sobre o Antigo Testamento. Ele não vai citar nome de livros, como sempre ele vai dizer, disse Moisés, disse Davi, né? Então ele vai sempre falar assim, não se preocupando muito, mas o importante para ele é mostrar que era a palavra de Deus. Ele não estava preocupado em falar qual era o livro, ele queria saber que era a palavra de Deus. Tanto que ele vai dizer, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Hebreus, né, capítulo 4, versículo 12. Então, olha só como era um homem que tinha muito conhecimento. Vai deixar ali muita coisa para nós. Então, gente, ele fala muito ali sobre o livro de Levítico. Então, para mim dar esse estudo, eu ia precisar de muito tempo, mas eu resumi aqui, tá? Então, fica aí o ensinamento para muitas mulheres loucas, carregadas de pecado, que não sabem nada, porque para não saber que para interpretar a carta aos Hebreus precisa ser conhecedor, principalmente do livro de Levítico, é muito a pessoa não ter nenhum conhecimento, porque o livro de Hebreus, ele é uma carta teológica, gente, né? Que vai mostrar que os profetas profetizaram Cristo. Ele vai falar sobre Cristo no Novo Testamento e da sua volta, que ele vai voltar. Então, esse escritor, ele sabia de tudo isso. Ele era um conhecedor tanto do Antigo como no Novo Testamento.
Então que eu e você aí, você soube algumas coisinhas, né? Então ele inicia falando que Cristo é maior do que os profetas, que Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Josué, né? Maior do que o sacerdócio levítico, arônico. Ele é semelhante à ordem de Melquisedeque. Então Cristo é o centro da carta aos Hebreus, tá? O importante para ele é mostrar para aqueles judeus que Cristo é a nossa salvação, né, gente? É sempre a mesma coisa, é engrandecer Cristo, é colocar Cristo no centro de tudo. E eu agradeço a todos.